Então agora começamos. Agora está valendo 28 de abril de 2021. É o dia que você escolheu para melhorar os seus estudos no violino, para se dedicar um pouco por dia ao seu aperfeiçoamento, ao seu aprimoramento no instrumento, ok? Então vamos lá. Estudo número 1. Estudo número 1. Gostaria que, enquanto vocês assistem esse vídeo, vocês possam estar com a partitura em mãos, para que vocês possam entender o que eu estou falando e onde eu estou falando, de qual trecho eu estou falando, ok? Já logo no início da partitura, em cima, eu escrevi: primeira etapa, escala de Dó maior antes do estudo, tocar em 2/8. Por quê? O estudo gira em torno de Dó maior. Claro que no decorrer ele apresenta Sol maior, ele apresenta Ré maior e ele apresenta brevemente Fá maior aqui. Dentro do próprio estudo ele tem 4 tonalidades, mas a tonalidade predominante é a Dó maior. Então é aqui mais nós vamos nos preocupar, ok? Então, como que eu aconselharia você fazer a escala? Primeiro, em mínima, arco inteiro. Até a corda Mi, a extensão do quarto dedo, tá? Aqui, ó. Até aqui. Aí depois volta. Uma coisa importante, recomendo usar sempre o quarto dedo na volta. Vocês podem começar na velocidade de mínima, depois fazer semínima, depois colcheia, depois fazer 2 notas por arco, 2 semínimas. E etc, ok? Essa é uma introdução para você estudar o estudo número 1, ok? Para você, por que, mas Guilherme, por que é importante eu estudar uma escala antes de estudar um estudo? Porque é primordial. A escala, como falamos anteriormente, gira em torno de Dó maior. Então você precisa ter, não é na palma das mãos, mas é na ponta dos dedos, você precisa ter a afinação de Dó maior na ponta dos seus dedos. Mas Dó maior é a escala que geralmente eu toco nos ensaios. Geralmente toco em 1/8. Aqui você vai fazer em 2/8, ok? Faça que quando você começar a tocar o exercício, você vai perceber que vai ser um benefício muito grande. Então vamos lá. Primeira coisa, eu vou falar dos elementos técnicos e depois eu vou falar uma coisa que ninguém fala, que como você estuda, tá? Como você vai dividir para que você em uma semana possa preparar esse estudo. Porque ninguém fala isso, né? Porque ninguém explica. Todo mundo, geralmente até os professores falam assim: estuda o estudo 1 para a próxima semana. Mas tá, como que eu estudo, como que eu divido, tal. Até isso eu vou te ensinar aqui. Então vamos lá. Primeiro o compasso, já logo no começo, nós temos um salto de corda. Corda Sol para a corda Lá. Então perceba o movimento que meu cotovelo tem que fazer. Estou na corda Sol, vou movimentar para a corda Lá. Então, eu recomendo você fazer umas 2, 3 vezes esse movimento aqui, ó. Parar e realmente estar com o segundo dedo posicionado aqui do Dó e depois tocar. Ok? Por quê? Eu vou ficar perdendo tempo fazendo... Não, porque o seu cotovelo precisa entender. Precisa entender a mudança de corda. Tá bom? Aqui, já logo no primeiro compasso já tem esse desafio, porque senão fica isso daqui, ó. Aí você vai tocar, esbarra em todas as outras cordas. Não é isso que está escrito, entendeu? Não pode aparecer nenhuma corda no meio. Não é difícil. Mas se você fizer isso que eu estou recomendando, na 4ª vez você já nem vai precisar fazer mais, ok?
Percebe, ó? Agora desse ângulo, ó. Entendeu? Tem que ser preciso. Um outro elemento importante, já logo de cara, recomendo para vocês. Demarquem o arco de vocês. Coloquem uma fita crepe ou uma fita azul, qualquer cor que não seja transparente, que não seja durex. Durex não dá certo, tá? Vou explicar o porquê. Porque durex é transparente e você precisa ter algo visível. Você precisa ter algo visível para que fique marcado no seu arco, no meio do arco. Meça seu arco. O arco você vai medir pelo tamanho da crina, tá? Não é porque aqui dessa parte até aqui conta como o tamanho total do arco, mas você tem que contar o tamanho útil da crina, não o tamanho inteiro da vareta do arco, ok? Porque você não toca com essa parte aqui do arco, você toca aonde tem a crina. Então você divide o seu arco no meio, coloca uma fitinha, não vai estragar o verniz do seu arco não vai ficar grudado, tá? E você não precisa deixar o seu arco assim no culto. Você pega um pedacinho, deixa dentro do seu estojo ou deixa dentro do seu material de estudo que você vai utilizar durante a semana e deixa o rolinho de fita crepe, deixa ali dentro. Toda vez que você vai tocar, você arranca um pedacinho e cola aqui. Por quê? Porque você precisa saber aonde que é o meio do seu arco. O problema da divisão básica de arco começa em as pessoas não saberem aonde que é o meio do arco, tá? Se você não sabe aonde que é o meio, você não sabe onde é a ponta e onde é o talão. Então, a gente precisa demarcar o meio. Demarcando o meio, o que acontece? Nós sabemos aonde nós estamos. Então, você tem que saber a divisão, porque aqui terão alguns tipos de divisão. Nós dividiremos duas semínimas ligadas, onde serão uma semínima até o meio e outra semínima até o meio. Ou duas mínimas, perdão, uma até o meio e outra até a ponta, ou da ponta ao meio, do meio ao talão. E uma outra também opção, que nós teremos 4 semínimas, onde serão dividido o arco em 4. Ah, mas eu preciso dividir meu arco em 4. Eu não acho necessário a princípio. Você pode pensar em dividir duas igualmente até o meio e duas igualmente até a ponta, ou da ponta ao meio, do meio ao talão, ok? Então vamos lá para alguns pontos que eu achei importante ressaltar aqui no estudo. Na gravação eu procurei deixar tocar numa velocidade tranquila para que vocês possam realmente ter um parâmetro, ok? Detalhe, como já falei em um vídeo que já gravamos há algumas semanas sobre forma de mão, aqui eu recomendo muito usar o quarto dedo. Como falei nas escala sempre na volta, utiliza o quarto dedo. Porque o quarto dedo é a referência da sua forma de mão. Então você tem que usar o quarto dedo, tá? Se você não tivesse o quarto dedo, aí tudo bem, mas você tem, então use, ok? Igual um professor, eu cheguei na aula, eu estava tocando um estudo, ele falou assim, mas você não pagou pelo arco inteiro? Então use o arco inteiro. Então aqui é a mesma coisa, tá? Mas vamos lá. No compasso 33 ele começa uma divisão, na verdade no compasso 32 ele já começa uma divisão de arco, onde teremos 4 notas por arco. Ok? Então aqui super tranquilo, percebe que 2 notas eu gasto até o meio do arco e depois 2 notas até a ponta e assim sucessivamente. Um detalhe importante, eu sempre faço, não em todos os pontos, tá? Mas em alguns pontos que eu acho importante marcar, por exemplo, quando ele entra na tonalidade de Sol maior, alguns trechos ele apresenta em Sol maior, o que eu coloco? Eu coloco um Vzinho embaixo dos semitons, aonde tem semitons. Por exemplo, no compasso 34, se vocês observarem, que é a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexto pentagrama ou sexta linha,
primeiro compasso, compasso 34, entre o Sol e o Fá é o que? Um semitom. Então eu coloco só para realmente por uma precaução, para que o aluno fique atento, ok? Fique atento na hora de estudar. Um outro detalhe, a partir do compasso 44, mas eu vou pegar do compasso 41 para exemplificar melhor. Ok? Aqui o que acontece? Tem uma nota desligada, uma semínima, depois duas semínimas ligadas e uma semínima separada. Então a gente tem que fazer um malabarismo com os arcos, entendeu? Com o arco. Então nós temos que fazer o quê? Nós temos que fazer a divisão, controlar a região de arco onde nós vamos estar. Tá tudo bem explicado aqui, tá? Eu anotei até o meio, então não vai ter problema. Um outro ponto que eu gostaria de falar, compasso 48, que é a linha de baixo, é 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, oitava linha. Então o que acontece? Aqui ó, no começo, aí agora do nada ele coloca um si bemol. Então o que você tem que fazer? Você tem que preparar a mão. Você não pode jogar o quarto dedo lá e seja o que Deus quiser. Não, você tem que preparar a mão. O que você precisa para preparar a mão? Pelo menos o dedo mais próximo, que é o terceiro dedo, entendeu? Então você tem que... Eu deixo já os 4 dedos, por exemplo. Eu já faço isso daqui, ó. Entendeu? Então, fiz essa levantada só para exemplificar, tá? Levantei um pouco o arco só para exemplificar. Próximo assunto já está no próximo compasso, o compasso 50, do compasso 49 para o compasso 50. Fá natural para Mi natural. Isso é uma das causas que mais causam desafinação. Então, percebam, olha o que eu estou fazendo aqui, ó. Eu faço, claro que eu estou exagerando, mas ajudem um pouco, não façam nada aqui com a forma de mão, tá? Pelo amor de Deus, não modifiquem a forma de mão, ó. Ajudem com o cotovelo, não há problema nenhum. O cotovelo não fica engessado, ele acontece, esse movimento, nas 4 cordas. Claro que exagerei, mas ajudem com o cotovelo para pegar o quarto dedo, ok? Então, é isso daí. Último ponto, compasso 60 para o compasso 61. Eu não gasto o arco inteiro, ok? Eu não gasto o arco inteiro nesse trecho. Eu acho que sempre aqui no estudo gastou o arco inteiro, mas nesse ponto eu acho que não é importante, porque a gente tem que economizar para o próximo compasso, porque o próximo compasso é uma nota desligada e 4 notas ligadas, semínimas, né? Então, eu faço essa divisão de arco. Ok? Fica essa dica. Qualquer dúvida, nos chame lá no grupo do WhatsApp, que estaremos prontos em atendê-los. Compartilhe esse vídeo e chame mais gente para esse desafio do Hansit número 1.